Ele foi lá sentar no trono e foi explicar para o Hércules que o que ele tinha feito, e o Hércules era muito novo ainda, ele teria que ser banido. Então ele foi mandado para um local que não era nada glorioso. Lá, vai para a montanha ficar com os pastores. Não era glorioso, não era refinado e não tinha cultura. Então esse é a primeira etapa da formação do caráter do Hércules, né? Então nós podemos trazer para nós mesmos o seguinte: muitas vezes uma decisão errada, muitas vezes uma posição em que eu me coloco, frequentemente pode me deixar achando assim, olha, agora eu perdi tudo, perdi, acabou, não tem para mim. E estas são as circunstâncias em que muitas vezes a ideia do suicídio surge para gente. No nosso último vídeo, na semana passada, nós vimos que nós estamos falando sobre a vida, a epopeia, né, do herói Hércules, né, da mitologia greco-romana, e trazendo dessa história os elementos, os ensinamentos, as experiências míticas do herói e trazendo para o nosso contexto cotidiano, né, que na verdade digamos assim, é o papel social que o mito acaba desempenhando. Num determinado momento a gente vai poder se aprofundar nesse aspecto específico. Mas o fato é que o mito é bacana porque ele dá um exemplo muito concreto, conhecido por todos, de alguém que não existiu. Então, você não corre o risco de ofender ou de eventualmente expor a biografia de ninguém, né? Não há muito como, porque é um mito, né? Isso aqui é o bacana. Verdades podem ser transmitidas através do mito que raramente nós vamos poder exemplificar na vida cotidiana. Por exemplo, o fato de que Júpiter ou Zeus desposou clandestinamente Alquimene, a esposa de Anfitrião, por se disfarçar nele, para com isso trazer um gesto de tentativa de redenção dos homens que estavam guerreando muito, como a gente viu anteriormente, né? Então nós também vimos que corta um pouquinho, volta. Nós não tivemos oportunidade de explorar por uma questão de tempo, mas existe também um episódio em que Hércules, como bebê Hércules, nasce também um irmão gêmeo chamado Íficles, né? E eles dois, o Hércules tem muita fome, né? Ele come muito, ele chora muito, ele quer mamar o tempo todo. E por fim, Mercúrio, junto com Zeus, urdem uma trama em que Hércules é levado até o Olimpo, ele tirado lá do castelo do Anfitrião e da Alquimene, e é levado até o Olimpo. Lá eles pegam a própria deusa Juno, a própria deusa Hera, dormindo, e ele mama nela, né? E deste ato de mamar, então aí você tem a completude, o término, o arremate dessa fusão dos deuses com os homens, quando, sem Juno saber, porque ela tinha mal bronca da situação, Heracles mamou nela. E aí, nessa consumação fechada, aquilo que nós falamos da última vez, surge a Via Láctea. É de onde, dos pingos que recaem, que escapam dessa mamada. Deve ter sido uma mamada violenta, né? Daí Mercúrio traz de volta para o Olimpo, e aí ele permanece no palácio, sendo educado como se fosse um nobre, como se fosse, né? Era, né? Aí ele era simplesmente o filho de Anfitrião. E nós temos aqui que, pelo visto, pela descrição que as várias versões trazem, parece que Hércules não era muito afeito a estudos muito teóricos. Por quê? Porque a gente vê aqui que a mãe dele chega e fala: olha, tá chegando aí o seu professor para dar aula. Aí ele vira e fala assim: tá, é o fulano que vai me ensinar
a atirar com arco? Aí a mãe falou, não, ele já falou que ele não vem mais, porque no último treino você acertou todos os alvos na mosca de qualquer distância. Então ele não tem mais o que te ensinar. Você acertou, inclusive, uns alvos que ele não acertaria. Você está melhor que ele no arco. Ah, mas então vai ser uma aula de manejo de armas, né? Porque então a espada, a lança, o escudo. Ela falou, não, então o outro, que eu esqueço agora o nome dele, mas assim, o outro professor falou assim, não, já aprendeu tudo que tem para aprender, não tem mais o que ensinar, ele também não vem mais te dar aula de nada. Aí tá passando um centauro. Centauro é aquele cara, metade cavalo, metade ser humano. Só que esse centauro específico se chamava Quiron. Esse Quiron é descrito, inclusive, na mitologia e em outros textos, e é descrito também nas artes, nos vasos e das cerâmicas da época. Você tem um centauro que a parte anterior dele, ele tem pés humanos, ele não tem pata de cavalo. Era um centauro diferenciado e já idoso, né? Então, quem quiser dar um Google, procura Chiron, no inglês é com CH, Chiron the Centaur. Procura lá e você vai ver. Inclusive, esse centauro foi o centauro que ensinou um dos deuses, a Asclépio, a curar. Então toda a arte da cura do Asclépio, que é o deus grego da medicina, filho de Higeia, da higiene, esse cara, ele foi expulso do Olimpo por Zeus, e quem ensinou ele a curar os homens foi Quiron. Agora, curiosamente, ironicamente, o deus que curava, quando ele caiu do Olimpo, ele caiu e machucou o pé, quebrou o pé e mancava. Então, assim, paradoxalmente, o Deus que sabia curar era um que tinha uma perna que ele não conseguia curar, né? Então, a história é muito bonita, tem todo esse entorno nesse centauro Quiron, e aí o Heracles vira e fala assim, mãe, olha lá o Quiron, deixa eu estudar astronomia e medicina. Aí o Quiron vem e fala, não, hoje não, eu estou indo fazer tal e tal coisa, eu estou indo dar aula em tal e tal e tal lugar. Aí sobrou gramática e aritmética. Agora eu pergunto para vocês, isso aí é muito antigo? Ou hoje em dia a gente vê a mesma coisa? Quando chega na matemática e quando chega na gramática, né? Ler, escrever, ditados e matemática é onde a maioria, numa das duas áreas, onde a maioria dos alunos acha que é chato. Então nós vemos que o Hércules, ele não era muito chegado nem na gramática, nem na aritmética. E nós vamos ver que isso vai sair caro para ele. É interessante aqui, isso diz respeito ao caráter, à natureza do herói que está sendo formado. Nós vimos que ele teve um nascimento heróico, milagroso, né? Mamou em Hera, e agora ele está tendo que aprender as artes humanas. Então, nós vemos que nós gostamos de aprender coisas legais. Vamos trazer isso para o Mindfulness. Então, eu gosto de ter insights bons. O que são coisas legais? São insights. Existe uma passagem célebre na história do Albert Einstein, que o Einstein trabalhava numa plataforma de trem. E observando o trem, ele percebeu o seguinte, que a trajetória, se alguém soltasse uma moeda dentro do trem e a moeda caísse, primeiro a trajetória em relação à Terra seria uma parábola. Só que se fosse uma parábola ou uma reta, o espaço percorrido seria diferente, mas o tempo seria igual. Ou seja, se o espaço é fixo, o tempo é relativo. E aí ele saiu fazendo tudo aquilo que a gente já sabe que ele fez. Isso aí foi um insight. O Mindfulness dá insights para a gente muitas vezes. Nós nos damos conta
da nossa presença, e isso, de uma certa forma, nos desperta não só para o mundo material, exterior, objetivo, mas principalmente ao mundo subjetivo, emocional. E aí, o que acontece é que nós gostamos do insight, mas muitas vezes nós resistimos a aprender como é que se obtém o insight. Então, para o Einstein ter tido aquele insight da relatividade do tempo e do espaço também, foi preciso estudar matemática, foi preciso estudar gramática. E diga-se de passagem, o Einstein, dizem, não gostava de história. Ia mal, né? Tomou pau, parece, em história. A ser considerado. E fato é que, o que nós temos? Nós temos agora aqui, em relação ao insight, nós temos sempre aquelas duas vertentes do conhecimento, da forma do saber. Tem a vertente do gnosis, que é de onde vem o insight que nós temos sobre nós mesmos. Tal coisa. Eu estou chateado por causa disso. Eu não posso ser tratado dessa forma por causa disso, daquilo. Isso é o insight, né? Esse insight é da ordem do gnosis. Quando eu tenho um insight que diz respeito ao mundo objetivo, por exemplo, observar o comportamento de uma moeda numa plataforma de trem, né? É um insight gnosis. Muito bem, então tem o gnosis, que é objetivo, e tem o né? Isso aqui está descrito com muito mais detalhe aqui nesse nosso livro aqui, que chama sobre mindfulness. A gente explora bastante essa distinção e para a gente entender muito bem o que nós estamos fazendo quando estamos praticando, né? Então, o insight é aquilo, vamos dizer assim, eu estou chamando insight. O que é insight? Insight é a visada, é a sacada que pode mudar a paisagem. Isso é que é o insight. Se eu vejo isso não traz nenhum tipo de modificação, então não é um insight. O insight seria uma percepção que muda o rumo. Quer dizer, eu tenho uma percepção de mim mesmo, eu percebo aqui uma região em que eu reajo muito mal, eu vou me dando conta do que acontece ali, né? Isto vai corrigindo a trajetória das coisas que eu faço, das interações que eu tenho, né? Então, por fim, voltando aqui ao nosso herói, né? Então, vem o professor Lino. O professor Lino é o professor que vai ensinar gramática e aritmética pro Hércules. O Hércules o acha chato. E o Hércules não gosta dele. E daí começa, né? Começa porque não quer, porque começa a criar caso, porque tá com fome, porque tá com coceira. Exatamente as desculpas que nós todos damos quando somos crianças, adolescentes, quando temos algo a fazer, mas não queremos, não estamos afim, né? E como adulto também, viu? É que o adulto disfarça melhor, ele faz isso de outro jeito, mas também, assim, a nossa primeira reação sempre é evadir-se daquilo que promete ser desagradável ou enfadonho, né? Então, o jovem Hércules, na personalidade dele que estava se formando, né, ele acaba se desentendendo com o Lino. O Lino, lá pelas tantas cansa e fala assim: vou embora porque você não quer nada com nada. Aí o Hércules segura ele. Aí ele puxa de volta para sair, larga. Aí não, sim, não, acabou. Que o nosso herói pegou o banco que estava sentado e arremessou-o na cabeça do professor, no crânio do professor, partindo o crânio ao meio e matando o professor. O professor, acho que ele nem viu o banco, viu? E aí começou: ai meu Deus, o que eu fiz? Começa vem a Alcmene, a mãe correndo, aquele forrobodó, porque era um professor da corte do rei anfitrião. Então, assim, era um cara muito diferenciado. O outro professor que dá aula pro Hércules era um centauro, Quiron, o tal que ensinou Asclépio, né? Então,
esse Lino era um cara importante, era um cara ilustre na cidade-estado em que isso se deu. E aí, a triste conclusão, que há 1000 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, trincar o crânio, partir o crânio ao meio, não era muito bom presságio. O prognóstico não era muito bom. Vocês imaginem, lá um pouquinho depois do Neolítico, né? Você tem, alguns milênios depois, você tem um cara que abre o crânio no meio. Morreu, né? Aí vem todo mundo olhar e fala, puxa, ele morreu, né? Nossa. E aí Hércules fica absolutamente constrangido pelo que ele fez. E aí vem a mãe, e a mãe foi mãe, né? Você não conhece a força que tem, meu filho, né? Mas na verdade, ela tinha toda a razão, estava dando aquela bronca nele, mas assim, ele não se dava conta da força que ele tinha. Podemos colocar, viu? Porque ele poderia não ter matado o Lino. Vamos supor que ele tivesse uma força normal. Concorda que jogar o banco na cabeça do professor não é a coisa mais chique para um príncipe herdeiro, é? Não é uma coisa, não é um bom prenúncio, não promete um bom reinado no futuro. É complicado isso. Aliás, deve ter sido muito difícil, uma coisa que a gente perdeu de vista. Mas os nobres candidatos a herdeiros ao trono eram provavelmente jovens e crianças que deviam experimentar uma vida muito difícil. Eles deviam estar sempre sob o escrutínio de toda a corte, né? Imaginem vocês Luís XIV, o Rei Sol, né? Aquele das roupas exuberantes e né? Aquilo lá. Esse cara, ele morreu muito tarde. O Luís XV, que herdou o trono, era o bisneto dele. O filho tinha morrido de faringite. O neto havia morrido de uma outra coisa. O seguinte na linha sucessória era o bisneto dele. Então você imagina o que deve ter sido a infância e a juventude do 15. Ele deve ter sido observado, escrutinizado de cima a baixo por toda a corte. Agora você imagina que esse príncipe herdeiro pega e mata o professor com um banco na cabeça. Que perspectiva você tem? E o tal do herói que ia nascer para livrar os mortais da guerra, que estavam guerreando muito. Olha o que ele me faz. Então esse é o momento da profunda decepção. Esse é o momento quando eu me dou conta que aquilo diante do qual eu estou, né, eu não estou preparado. É quando eu me dou conta que eu vou fazer uma coisa e eu chego lá e as circunstâncias estão diferentes ou são coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer. Esse é o momento do dar-me conta. E então o que acontece? Anfitrião chega, ele estava em campanha, e diz assim: eu vou sentar no trono e vamos julgar. E esse gesto, sentar no trono, ele é muito interessante, porque nesse momento ele saiu da posição de pai para ficar na posição de rei. Ele tinha que definir o que seria feito daquele que matou o professor Lino. E então ele diz assim pro Hércules: olha, você vai ter que ir embora. Ele foi lá sentar no trono e foi explicar para o Hércules que o que ele tinha feito, e o Hércules era muito novo ainda, ele teria que ser banido. E Anfitrião faz o banimento a Hércules e o manda para o ostracismo. Ele vai para essa montanha, não consegui achar o nome aqui. Tá aqui, ó, Citeron, Quiron, Citeron, estamos na Grécia. E ele vai para esse monte e lá ele vai viver como os pastores. E é interessante uma coisa, porque
provavelmente, na época do Hércules, provavelmente os pastores já tinham a reputação que eles têm até hoje. Ainda existe, por exemplo, em Portugal ou na Espanha, em regiões mais afastadas, ainda existem pastores. No Oriente Médio me parece que também tem, né? Ainda hoje, entre uma guerra e outra, você ainda tem aqueles caras que ficam pastoreando ovelha, carneiro, né? Então ele foi mandado para um local que não era nada glorioso. Fica lá, vai para a montanha ficar com os pastores. Não era glorioso, não era refinado e não tinha cultura. Não tinha a cultura que o professor Lino, que foi morto, tinha. Então, a chance de ter cultura ele tinha matado, então agora ele ia viver intelectualmente de uma maneira humilde, né? Então, aí ele... E deve ter sido muito duro. Então, Hércules é convidado a se retirar da cidade, da comunidade, da polis. Foi desterrado e só poderia voltar a partir de um número de anos, quase 18. Eu, particularmente, não tive acesso, não consegui achar o texto original, onde dá precisamente a idade dele, mas eu não sei se realmente eram 18 anos ou o tradutor falou, olha, você vai até atingir maioridade penal, porque tinha também, existia essa coisa da responsabilidade jurídica, existia esse tipo de colocação naquele contexto, naquele mundo lá. Mas enfim, ele teria que ir e só poderia voltar quando tivesse atingido um grau de autonomia e maturidade maior do que aquele que ele tinha. Então, nós temos aqui o quê? A percepção, né? Então nós temos as três fases. O mundo fantástico, que eu moro no palácio, eu estudo com o professor que eu quero, eu defino quem é que vai, quem é que não vai, eu escolho as atividades que são mais lúdicas, que são mais prazerosas, eu tendo a negligenciar as que são trabalhosas, né? Então eu tenho aquele momento idílico, mas daí algo surge e esse cenário é rompido. Então, de um palácio suntuoso, eu passo por uma montanha com pastores. Então, esse é a primeira etapa da formação do caráter do Hércules, né? Então, nós podemos trazer para nós mesmos o seguinte: muitas vezes uma decisão errada, muitas vezes uma posição em que eu me coloco, frequentemente pode me deixar achando assim, olha, agora eu perdi tudo, né? Eu perdi, acabou, não tem para mim, né? E estas são as circunstâncias em que muitas vezes a ideia do suicídio surge para gente. Cuidado, porque assim, se você não estiver legal na sua saúde, talvez seja importante procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra e tentar acudir um pouco, porque nós vivemos hoje no século XXI condições de solicitação emocional, solicitação intelectual, solicitação física inimaginavelmente mais intensas do que era no tempo do Hércules, né? Então, no homem contemporâneo, perder as perspectivas por conta de uma decisão, né, pode ser extremamente perigoso. Então, caso você tenha essa experiência, lembre-se disso, de cuidar de si. Essa é a hora de cuidar muito de si. E a outra coisa, é a hora de, embora a gente não perceba, é o momento que a gente pode cair na ilusão de que não vai ter mais nada. Já para mim acabou. Perdi a minha principalidade, eu perdi a minha vida de nobre, eu perdi o convívio da cidade, eu vou virar um pastor para todo sempre. Só que não. Nos nossos próximos episódios, nós vamos poder ver que isso daqui foi uma pequena passagem para uma outra coisa bem menos dolorosa, bem mais gratificante que foi acontecendo na vida dele. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. A gente sempre pede, aparece aí
o QR Code do nosso Pix. Por gentileza, não deixe de contribuir com a gente para ajudar a sustentar e manter esse trabalho aí, né, em toda a complexidade que ele exige. Muito obrigado, até a próxima, não desista de si.